pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Taticamente, seu podcast de estratégia, desempenho e mente para o atleta de futebol, para o atleta de futsal. Eu sou o Edinho da Agape Mentoria, estou aqui para falar com vocês hoje junto com o meu parceiro Narciso. Diz aí, Narciso. Fala, Edinho, fala pessoal. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é sobre a base no Brasil. E eu já começo com a nossa grande questão, que é, será que as categorias de base hoje no Brasil realmente estão formando jogadores inteligentes taticamente? Ou a gente está ficando para trás nesse aspecto comparando com outros países? É o que a gente vai fazer hoje, Narcisão. A gente vai debater, conversar, falar, dar risada, tudo sobre o desenvolvimento tático, como acontece desde a base, desde a formação, é muito importante, quais são os desafios que você vai ter, você como pai de atleta, você como atleta, e o que a gente pode aprender, por exemplo, com outros países, como o nosso país aqui na Espanha. Então, já se ajeita aí, porque a conversa vai ser muito boa. Bom, é isso aí. Vamos começar primeiro falando sobre o que é inteligência tática. Quando a gente fala em inteligência tática, muita gente confunde com habilidade técnica, o que não tem muito a ver, já que a habilidade técnica vem da parte individual, do drible, de algo mais físico, e a inteligência tática vai para o outro lado. Cara, no teu trabalho, como tu enxerga com teus jogadores, em situações que eles te contam, como é que você enxerga um jogador, como você identifica um jogador que é inteligente taticamente? Bom, na verdade, dentro da minha mentoria, eu tenho muitos jogadores com inteligência tática. Tem um aí que até espero que você esteja vendo o vídeo, viu? Não vou citar o nome para os outros não ficarem com ciúme, mas tem muitos com inteligência tática. Mas tem um que eu falo muito sobre essa inteligência tática dele, de tão novo sobre isso, né? Então ele tem uma leitura, eu falo para ele assim, irmão, quando você se aposentar, você vai ser um grande treinador. Falo para ele, você vai ser um grande técnico de futebol. Mas o que eu falo para ter uma inteligência tática, por exemplo, esse atleta, ele é um bom aluno escolar, mas não necessariamente ele tem que ser inteligente intelectualmente, de falar bonito, pausadamente, ter boas notas na escola. Na verdade, a inteligência tática, eu acho que o atleta hoje é um conjunto de coisas. Quando eu sempre pergunto para os meus atletas, por exemplo, de qual é a peça mais importante do carro, 99,9% fala que a peça mais importante do carro é o motor. E na verdade eu falo para ele, mas então se eu tirar a roda e o pneu não precisa para dirigir o carro? E aí eles falam assim, então, não vai dar, né? Não vai dar. Então, para ter inteligência tática hoje, Narciso, eu entendo que é um conjunto de coisas. Não é só o motor, não é só o pneu, não é só a roda. Tudo está em conjunto, tudo está em acordo. É uma engrenagem. Se faltar um parafuso e uma arruela ali, não funciona. Então, hoje, para um atleta ter uma inteligência tática, ele tem que realmente ter anotações do que o treinador dele tem pedido para ele tem que ter anotações de quais são os pontos fortes dele, quais são as fraquezas que ele tem que ter anotações de entender de como funcionam os teus colegas de trabalho, os adversários, a mente do seu treinador. Não dá para você falar, inteligência tática não é só também ver jogos, e o principal, e aí é evidente que o que eu vou falar agora, eu vou pedir comissão para o Narciso, evidente que eu vou pedir, porque ele precisa de um profissional como o Narciso, por exemplo, que tem a parte de análise de desempenho. Por quê? Porque o Narciso ele tem uma visão de fora, uma visão macro do negócio. O atleta ele pode ter uma visão, uma análise tática, ele pode entender de tática, mas quando ele tem isso de um profissional, ele valida e o profissional ele consegue enxergar coisas que às vezes a vaidade, ou às vezes um pouco de falta de humildade, um pouco de ego, não reconhece a deficiência tática de leitura tática dele. Então, eu entendo que é um conjunto de coisas para ele melhorar a parte tática, mentalização antes do jogo, parte de respiração, de controle de ansiedade e o principal, durante a atividade, o que eu chamo de feedback imediato, ou seja, toda vez que houver pausas, você revalidar a tática que você está tendo lá. Então, a inteligência tática é isso. A inteligência tática não é você mentalizar, criar um padrão antes de entrar em campo e quando você entra em campo, é aquilo. Não, você tem que mudar porque são pessoas, não são robôs que você joga. Isso. Então isso muda a todo momento, tá? Narcisão, agora eu mando para você a pergunta. Manda a bola, dou o passe para você. Apesar de você ser zagueiro, eu sou um grande atacante, né? Grande não do tamanho, mas na qualidade, né? Até que jogando com os caras de 60 anos que a gente joga, até que eu... no sub-60 que a gente joga tá desenvolvendo, né? Eu sou o Edinho, né? Quando eu chego na mentoria lá com os meninos, eu falo, né?
E aí, sabe, arrebentei. Eu falo, o Calvinho arrebentou. Os caras também, sub-60 tu joga? Arrebentou o joelho, Sim, arrebentou... arrebentei o joelho, arrebentei a posterior. Exato. Recentemente, inclusive, arrebentei a posterior. Narcisão, eu queria saber um pouquinho do teu trabalho agora. Como que o analista de desempenho, como que você avalia que um jogador com inteligência tática, como que ele pode... tem algum critério que ele possa desempenhar? O que ele pode fazer? Legal. Cara, antes disso, só dando um pequeno adendo no que eu tinha falado, que é usando como exemplo o último meu jogador que eu trabalhei, que é um jogador, cara, que ele estava sempre disposto. Quando ele errava, ele falava, não, eu errei, eu entendo como é que eu poderia fazer isso. Se aconteceu alguma situação com ele, eu falava, olha, tá vendo essa situação aqui? Você poderia ter feito isso. E ele, nossa, que legal, realmente pequenas coisas, porque essa vontade de aprender e essa humildade ajuda muito, e eu acho que é muito importante. Claro que a gente está falando de pessoas e pessoas, mas assim, isso é muito legal e eu acho também que é muito importante. Eu acredito que, assim como eu, você deve gostar bastante de trabalhar com esse tipo de situação. Mas já falando da análise, cara, a gente tem 3 pontos, eu pelo menos considero 3 pontos muito importantes, que é a análise do posicionamento, da movimentação sem bola e a grande tomada de decisão que a gente fala em todo momento. Por quê? Vamos lá, posicionamento, porque ele precisa saber onde ele está no campo, né? A função dele, a posição dele tem um nome, porque ela é uma posição dentro do campo, então ele precisa saber disso. Movimentação sem bola, por quê? Vamos usar de novo um exemplo de um jogador meu que ele é muito bem fisicamente, mas mesmo assim, durante os últimos 15 minutos do jogo, ele chegava cansado. Jovem, muito bem fisicamente e polivalente, jogava em várias posições, mas chegava no final do jogo ele estava muito cansado. E eu comentei com ele, cara, é falta de posicionamento, o teu movimento sem bola, você está muito distante. Então, quando chega o momento de marcar, quando chega o momento de um contra-ataque, você está longe. E aí você dispara, e isso acontece muitas vezes. O que acontece? Você até chega, você tem a boa leitura, mas você está sempre longe do local certo. O que acontece? Você cansa. Você vai dando esse sprint o tempo todo e vai cansando. Outro ponto positivo, movimento sem bola. E a tomada de decisão, que a gente já falou várias vezes, que é você ter, ali no jogo você vai ter espaços muito curtos, 2 segundos, 1 segundo, para tomar decisão muito importante, né? E um erro ali pode ser não só o erro de acabar com a jogada, mas você ainda sofrer um gol. Então é muito importante isso. Considerando esses 3, também tem uma questão de quando a gente está procurando um jogador para, não sei, oferecer para outro time, a gente quer identificar isso, a gente olha também jogadores que fazem mais de uma posição. Porque um jogador que faz mais de uma posição, ele conhece mais zonas do campo. Então é mais fácil que ele venha a exercer um papel diferente. Né? Essas são os grandes pontos. Tem uma outra coisa. Eu trouxe quando a gente analisa, os analistas, né, na verdade, quando os analistas, a gente estuda os grandes cases de sucesso. Então a gente vai estudar os craques, o Cruyff, o Davids. Edinho. Exato. Sim. Jogadores assim, que são muito polivalentes, né, que revolucionaram o futebol e tal. Mas eu trouxe também um exemplo atual, só para a gente ter como base, que é o Valverde do Real Madrid, que é um jogador que, por mais que esteja no Real Madrid, em um Real Madrid atualmente, muito campeão, multicampeão, é um jogador dos que estão lá, um dos menos badalados. Mas é um jogador que já jogou de ponta esquerda, ponta direita, meio campista, volante, segundo volante, e agora ele está se descobrindo como lateral direito. E assim, já saíram algumas notícias, algumas informações que ele é muito bom na lateral, que os pontas, que hoje os pontas do Real Madrid são somente o ataque, né, do Real Madrid Rodrigo, Vinícius Júnior e Mbappé. Diz que eles não conseguem passar do Valverde na lateral direita. Então assim, um jogador que atualmente, né, a gente pode vê-lo em ação e é um jogador espetacular quando a gente fala de inteligência tática. Porque ele está sempre ali disposto, ele ocupa todas as faixas do campo com essa excelência, com esse entendimento, né? Que é pouco visto hoje em dia, né? Poxa, perfeito, Narciso. A gente sabe que no Brasil a gente tem um histórico de craques, né? Então de revelar bons jogadores, né? Então a gente tem Neymar, Rodrigo, o Endrick agora. No passado a gente teve o Edinho, uma grande vontade de chorar quando falo isso, uma grande revelação.
Mas eu queria saber, Narciso, um pouquinho que você falasse para eles na questão, na parte tática. Por quê? Porque muitos treinadores falam que quando o atleta ele vira profissional, na questão de base, eles não tiveram uma base sólida. Então, nessa questão de tática, não foi bem estruturada. O que você pode falar sobre isso? Então, daí a gente vai para uma questão cultural, né? O brasileiro gosta muito, né, do drible, da improvisação, que é algo que não só está presente no brasileiro no futebol, mas na vida, né? A gente está acostumado a fazer gambiarras de todos os modos, e no futebol isso reflete. E é uma coisa que todo mundo gosta, né? Aqui na Espanha a gente vê, quando as pessoas perguntam, vocês são brasileiros? É o jogo bonito, vocês têm habilidade, têm qualidade. Então, assim, o brasileiro é conhecido por isso. Mas aí que tá. Esse ponto acaba que desbalanceia um pouco a questão de um entendimento tático e a atenção que deveria ser dado, né, nas bases para isso. Por quê? Porque nas bases, no Brasil, como tudo, né, como os treinadores também, mas falando de jogadores agora, quer tudo muito rápido. Ele vê um garoto de 14 anos e já quer, não, quero vender, quero que ele seja o craque do meu time, que ele traga 15 Libertadores, que ele vá para o Real Madrid, que ele seja vendido por 100 milhões. E não finaliza, né, o treinamento. Tanto que a gente vê jogadores aí o Vinícius Júnior, que até agora ninguém entendeu muito bem como ele não foi melhor do mundo, mas vamos considerar que ele tenha sido o melhor do mundo, ou o segundo melhor do mundo. Cara, ele saiu do Flamengo e ele chegou no Real Madrid com deficiências para chutar no gol. Sabe? No Brasil não se termina esse entendimento, essa base, não se termina, não se trabalha. Então, isso atrapalha muito o jogador. O jogador não sobe pronto quando a gente fala de ataque, porque o foco é drible, e na parte defensiva não tem praticamente nenhum acolhimento com esses jogadores. O brasileiro, a base, a sensação que dá é que é um abandono. A gente vê no futebol brasileiro que hoje o grande destaque na zaga do Brasil é o Léo Ortiz, que ele já tem 30 anos. Vieram destacar um jogador que já tem 30 anos, entendeu? Ele é um bom jogador, mas não se falava. O brasileiro não dá a devida atenção. Outra coisa é a falta de continuidade de treinadores, porque isso atrapalha muito, né? Então, se no trabalho normal, você está no escritório, você tem só que entregar planilhas, fazer coisas simples. Se o seu chefe muda totalmente a equipe, como funciona, muda o horário de entrega, muda como você se sente com o ambiente, muda tudo. Então, imagina um time de futebol onde você depende do próprio corpo para isso, entendeu? Muda o jogador que era titular, vai virar reserva, o reserva virar titular, o horário de treino, o horário de jogo, tudo muda, entendeu? Então, isso também quebra muito o jogador, quebra muito essa continuidade. E, por último, já puxando a sardinha pro meu lado, falta também um pouquinho de mentor. De análise. De mentor da tia. Pode ser também. De mentor, pra pular até eu já até puxei pro meu, né, mano? Fala aí. De contratar água de mentoria, é isso? Então. De Também tudo um pouco, de tudo. Né? Sim, é bom. Bom. Não, mas agora falando sério, realmente. Mas tá falando sério, tu acha que eu tava brincando, mano? Tem que contratar eu, mano. Que isso? Eu tenho 2 cachorros pra sustentar, mano. Exatamente. E a minha funcionária ainda traz 2 filhos pra morar em casa. Eu tenho que sustentar. Bom, então, voltando. Eu acho que esses são os grandes pontos, né, que a gente acaba sentindo, né, comparando, né, essa questão tática. E eu queria saber, cara, que se essa liberdade criativa que o Brasil valoriza muito, né, que é esse drible, esse foco todo, se está prejudicando a evolução tática dos jogadores. Cara, bom, o problema não é liberdade criativa. Então, para mim o principal problema do futebol brasileiro hoje, eu vejo na base, é assim, a gente quer imitar o futebol europeu e não ter a postura, a conduta de um jogador, de um atleta europeu. Então, eu me recordo de uma entrevista que o Rodrigo falou que a melhor coisa que aconteceu na vida dele foi a siesta. Dormir após o almoço. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho atletas, às vezes, que quando entrar para minha mentoria, que ele chega da escola, ele almoça e vai descansar durante 1 hora antes de ir para o colégio. Vai descansar como? Com o celular na mão. Então, isso não é descanso. Já na Europa, tem uma cultura de dormir após o almoço, descansar após o almoço. Descansar não é sem telas.
Então, por que que isso influencia totalmente na liberdade criativa? Na verdade, a tua fadiga mental faz com que você diminua a tomar decisão, o entendimento tático, então a parte criativa também da mesma forma. Agora, quando você pergunta para mim sobre liberdade criativa, o que que eu entendo? Que hoje o atleta brasileiro, ele tem que ter a criatividade dele, precisa da criatividade. O futebol brasileiro, o futebol mundial precisa da criatividade. Porém, a criatividade em si só hoje não dá mais resultado. Então, o que que hoje o futebol brasileiro tem que fazer para se reerguer? É liberdade criativa junto com planejamento estratégico, com análise de jogo, entendimento de jogo. Imagina quando um atleta brasileiro conseguir ter o entendimento e a leitura tática, que aí eu vou puxar a sardinha agora para ele, para o trabalho dele, de contratar, por exemplo, o Narciso, e entender e usar esse entendimento tático e atrelar a criatividade do povo brasileiro, que é nosso, que isso é nosso, cara, ninguém segura. O problema é que ou é 8 ou 80. Não, ou tu é criativo ou tu é estratégico. Não, a gente tem que aliar os dois. A gente tem que fazer isso os dois. E se a gente ficar olhando para países, por exemplo, onde a gente mora, Espanha, até a Alemanha, né, que tomamos de 7, a Argentina, que foi campeã agora, que eu não queria nem falar sobre isso. Mas se a gente olhar esses países, a gente vai perceber que os jogadores profissionais hoje, da base, eles só me davam profissional muito mais preparado. E aí eu queria tomar esse passinho, deixando você na cara do gol. Pelo amor de Jesus Cristo, não perde o gol. Narciso vai lá e pã. O que tu acha sobre isso? Por que tu acha que acontece isso, Narciso? Então, daí eu preciso fazer uma comparação, né? Explicar um pouquinho como é que funciona no Brasil e principalmente como funciona fora. Vou usar de exemplo aqui, por exemplo, a Espanha, aqui o país onde a gente mora, o futebol que a gente está inserido, que as academias aqui, as bases, elas têm um foco muito maior no jogo coletivo, no passe, né? Foco especificamente nisso, em jogar em equipe. O que não é muito no Brasil o intuito. No intuito do Brasil, normalmente, a gente vê os times, até poucos anos atrás, antes os times no Brasil tinham o quê? 2 jogadores diferentes, que eram ponta, que driblava, ou um meio-campista que dá um passe diferente, mas isso aqui na Europa não é bem visto, porque o time precisa estar todo funcionando. Então, fazem esse preparo, e por isso que em muitos casos, aqui na Europa, se sobem mais de um jogador de uma vez só. Porque eles já estão tão entrosados que eles sobem um time praticamente inteiro. Daí a gente tem grandes equipes que vêm da base. A gente vê grandes duplas, trios, Iniesta e o Xavi, jogadores Lampard, Gerrard, ou outros mais jovens que não vieram a jogar juntos no mesmo time, mas na base trabalhavam juntos, eles já estão acostumados a jogar assim, o que no Brasil não acontece. Claro, no Brasil a gente é um país muito maior, com muito mais gente, mas existe esse trabalho na Europa que não é feito, né, no Brasil. E também, outra coisa, aqui na Europa, existe o trabalho de analista de desempenho na base, o que não é feito no Brasil. Inclusive, eu estava fazendo uma aula com o analista de desempenho do Peñarol recentemente, e ele comentou que ele é um dos poucos analistas que times de fora do Brasil contratam, porque os times de fora do Brasil, na América do Sul, eles não têm muito esse poder financeiro. E então eles não têm condição de trabalhar como analista de desempenho. Mas ele comentou que existe um treinamento para alguns treinadores para que eles façam um pouco desse trabalho. Por quê? Porque eles consideram muito importante. No Brasil a gente tem dinheiro e não investe. Nos outros países eles fazem um esforço para ver se acúmulo de função, para ver se conseguem e estão conseguindo, né? A gente vê jogadores, o Valverde, que eu trouxe um exemplo do nosso lado, o país ali do lado, o Uruguai, e num investimento muito menor. E tá aí um jogador taticamente muito mais bem preparado do que a gente teve em alguns anos, entendeu? Eu sou jovem, não consegui pegar a seleção brasileira, a melhor seleção brasileira de todos os tempos, né? Mas a gente estuda, a gente vê e acompanha que o Brasil era conhecido não só pelo drible, porque a gente fala jogo bonito e pensa, o drible, o Neymar, o grande craque recente da seleção, mas assim, também era conhecido pelo grande meio-campista, a seleção dos camisas 10, entendeu? 5, 6 camisas 10 no time, que eles faziam a bola girar, que eles andavam e desfilavam em campo com passes incríveis, com jogadas incríveis, e que isso se perdeu.
Entendeu? Então, eu acho que é bem por aí, sabe? Eu acho que a grande diferença é essa, é o que a gente trabalha e o que é trabalhado fora, mas o que o Brasil esqueceu e não dá mais tanta importância. O foco é mais em vender, é muito desesperador. Você vê um jogador e você já quer, sobe, vende, sobe e resolve, ganha tudo pra mim. E não é esse o caso, entendeu? Porque aí, no final das contas, você vai queimar um jogador em alguns casos. O cara sobe para um time de massa e a torcida queima ele, um jogador de 16 anos, 17 anos, é uma criança, menor de idade. Ou você vende e o cara vai ter que terminar a base em outro país. É o que acontece com o Vinícius Júnior, acontece com outros jogadores. Então tem essa é a grande diferença. Exemplos práticos, né? Hoje, porque eu tinha falado do Xavi, do Iniesta e tal, mas hoje o Barcelona continua fazendo isso. O zagueiro titular hoje do Barcelona acabou de subir, muito jovem, o Cubarsí, o caçador, o meio-campista também, ou o titular, hoje o melhor meio-campista do mundo, veio da base do Barcelona, que é o Pedri. Eles já sobem preparados, entendeu? Coisa que não acontece no Brasil. Às vezes a gente tem que mandar o jogador para outro time para que ele complete a base lá. Então essa é a grande diferença. E na verdade também muito acontece porque alguns clubes brasileiros têm uma realidade também financeira não muito boa. Então ele tem que tirar da base, acaba queimando etapas, o atleta não está pronto e acaba prejudicando o atleta. E no meu time acontece muito isso, muitas vezes. Meu time muitas vezes acerta, consegue dinheiro, mas também consegue ter problema também com esse tipo de situação. E às vezes acaba vendendo mais barato do que o jogador realmente vale, porque é bom jogador e aí você vende no desespero, sim, tem um prejuízo, vende jogador ainda não preparado, às vezes porque a adaptação, e é uma coisa que eu vou passar a bola para você agora, a adaptação no outro país, em outra cultura, tudo isso é muito diferente. Então, por exemplo, eu queria que você falasse exatamente disso, da dificuldade da adaptação do brasileiro para um jogo, para quando ele vai para outro país, entendeu? O que isso afeta o mental, até onde isso pode prejudicar o jogador, o quanto ele tem que trabalhar em cima disso, sabe? Essa pergunta tua eu respondo, por exemplo, com uma coisa que eu sempre falo pro meu atleta, para todos. Quantos cérebros vocês têm? Aí eles falam um só. Eu falei, graças a Deus. Senão eu ia achar que tu era meio diferente. Então, se ele tem um cérebro só, ele tem um cérebro para jogar bola, ele tem um cérebro para estudar, ele tem um cérebro para isso e aquilo. Então, o que eu falo para eles é que quando ele vai para um outro país, ele tem que entender que ele não pode, tipo, eu vou lá e o brasileiro, ele acha, e até por uma culpa, eu vou falar do estrangeiro, do europeu, de endeusar muito o brasileiro. Então, eu até brinco que quando eu cheguei aqui, fui jogar bola, a primeira coisa que quando o pé perguntou, eu falei, não vou nem falar que eu sou brasileiro, né? Porque eu tô sem ritmo, os caras vão... Vai brasileiro? É mais ou menos, por exemplo, se você estiver no Brasil numa quadra de basquete e vê um cara altão, né? Afrodescendente, posso falar isso, né? Não tem problema de lei, esse negócio, né? Se vê um cara grandão, afrodescendente e falando inglês e falar que é americano para jogar basquete contigo, o que você vai pensar? Que ele manda bem. O cara manda bem. Nós, brasileiros, quando chegamos aqui é a mesma coisa. Mesmo eu, tipo, soteudinho aqui, 1,68 m, magrinho, calvinho, com 45 anos de idade, o pessoal achou que eu sou o brasileiro. Não, e ninguém espera que você vai jogar atrás também, né? Não, brasileiro é lá na frente. Brasileiro, por exemplo, brasileiro, que nem meu vizinho fala, brasileiro é lá na frente. Então eles criam uma expectativa muito grande. E isso cria um problema. Por quê? Porque o atleta ele já vem com um carimbo de tipo assim, cara, espera o brasileiro dar na mão dele porque ele vai regatear, como eles falam aqui, regatear. E vai regatear. E não é assim. E o brasileiro mesmo, ele já vem achando que ele é melhor e que ele vai regatear. E aí tem um outro problema, quando eu falei de cérebro para uma coisa só. Ele esquece que está em outro país. Então eu falo para os meus atletas, aqueles que já estão no nível de já estar para vir para fora do país, eu falo para eles, irmão, você sabia que no país tal você não pode andar assim na rua, você não pode andar sem camisa, isso aqui? Não sabia. Cara, isso, como eu falei de um cérebro só, você tem que, para você ter uma adaptação melhor e não ter tanto problema dentro de campo, primeiro de tudo você tem que entender a cultura do país que você vai. Entender a cultura, tudo. Porque o teu desempenho melhor dentro de campo quando você entende como funciona fora. Então não adianta nada você chegar aqui e falar assim, não, eu sou o cara, eu sou brasileiro e tal, não sei o quê. O cara lá que era do Flamengo, lá que tá jogando aqui no Granada, qual é o nome dele mesmo? O Renier. Renier é a mesma coisa, ele chegou de rei
Nier aqui, tá no rei do banco agora. O rei do banco Nier, com todo respeito. Mas por quê? Porque é o rei, é o rei, é o rei. E o cara é bom jogador. Ele é muito bom. Muito bom jogador. Mas não jogou por quê? Porque nessa parte mental, ele tá jogando com título. E já foi, irmão. Já foi. O europeu hoje, ele, como você falou, estrategicamente, eu tenho na minha mentoria jogador europeu, e esses dias eu peguei um atleta meu e falei assim, irmão, você tá com pensamento de brasileiro, com todo respeito, de jogador sul-americano. Irmão, você é europeu. Chega da escola, almoça e dorme, descansa. Você não está fazendo o que o teu povo ensinou. Você não está sendo estratégico como o teu povo é. Cuidar da mente para render mais durante o teu jogo. Recuperação. Então, hoje, a parte mental, Narciso, e a parte tática, e a parte inteligência, não tem como. Então, por exemplo, você... É a mesma coisa que eu falo de escola. Você é inteligência. Eu preciso tirar 10 numa prova. Se você ficar a semana toda estudando sem dormir, provavelmente na hora da prova você não vai conseguir se concentrar, porque a tua mente está fadigada, cansada. Então, o estudo tático, ele tem que estar junto com o descanso, com uma alimentação adequada, com uma hidratação adequada. E quando ele vem para fora do país, antes de mais nada, ele tem que estudar sobre a cultura do país. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é estudar sobre a cultura do país. Estudar sobre a tática, a parte tática do país. Ele vai vir jogar no Granada? Quem é o treinador atual do Granada? Qual a maneira que ele conduz o treinamento dele na parte tática? Na minha posição, deixa eu ver vídeos, contratar o Narciso, por exemplo. Narciso, caramba, o Pix vai sair caro no final ainda do negócio ali, velho. Toda hora eu tô falando pra contratar você, mano. Não, mas eu te prometo um cashback. Tá. Pra quê? Trocar em quê? Aonde que eu vou trocar isso aí? A gente resolve isso aí daqui a pouco. Pode ser no Líder, porque Líder é o mercado... Pronto, no mercado aqui. No Líder é o mercado... Então, e tu entendeu, irmão? Então, essa parte é muito importante. Essa é a parte muito importante, que ele venha, ele contrate, por exemplo, a Narciso. Tem, Narciso, vou jogar no Granada. Você faz uma análise para mim do perfil desse treinador, de como que ele é. Faz uma análise para mim também importante do cara da minha posição, que vai concorrer comigo. Faz uma outra análise para mim, Narciso, para eu entender o cara que vai me marcar, como que ele trabalha. Eu já preciso ir preparado. Isso é inteligência tática com a parte mental, quando ele chega na Europa. Agora, chegar na Europa, porque eu sou brasileiro e eu sou regateador, como eles falam aqui, tá lascado. Gostaram do meu espanhol, irmão? Para mais dicas de espanhol, chega, me contrata aqui, nós habla em espanhol também aqui. Nós é poliglota. Eu falo português e brasileiro. Narciso, bom, meio que identificamos um pouco do problema. Então, o que você entende hoje que, por exemplo, o teu trabalho pode fazer para melhorar essa questão de quando, ou lá no Brasil, ou quando chega aqui na Europa? Fala que nós te escutamos. Então, cara, falando da base especificamente e falando do Brasil, hoje na Série A a gente tem um poderio financeiro muito grande. O Brasil chegou num nível em que se discute se já não é melhor do que Liga Francesa, Liga Portuguesa, que só está atrás ali de 3 ligas que são muito cheias de dinheiro, com donos milionários, com o Qatar é dono de um time, países são donos de um time, mas assim, o Brasileirão já está bem organizado financeiramente. Então, eu acredito que nesse momento, o Brasil tem, ao menos a Série A, tem condições de fazer um investimento de análise de desempenho na base, e abrace também jogadores, não só os do jogo bonito, os do drible, mas todos, para que consiga ter essa inteligência tática, esse jogo coletivo que muitas vezes a gente peca, e a gente vê isso inclusive refletido na seleção brasileira, porque hoje a gente tem 11 jogadores que são, dentro do seu time, são muito conceituados, a torcida adora eles, mas junta esses 11 caras num time só, você acha que eles vão ser lendas, e eles não jogam nada, cara. Eles não conseguem render. Por quê? Porque eles estão acostumados a fazer uma única função. Eles só sabem fazer a única função deles, jogar com o time deles, com os jogadores ali. Então eles não estão preparados para nem servir a seleção. Isso reflete diretamente na nossa seleção. E é o que a gente, quando joga futebol, quando a gente gosta de futebol, o ápice é a Copa do Mundo. O ápice onde o país inteiro se reúne para ver. Então, os melhores jogadores da gente, eles são tecnicamente, taticamente, na verdade, eles são pobres nisso, porque eles não conseguem se adaptar a uma segunda função.
na seleção brasileira. E a gente vê o resultado que é. Entendeu? A gente está perto de um Brasil e Argentina, onde não tem quase nenhum brasileiro que acredita que o Brasil vai ganhar. Isso é muito triste, porque a seleção argentina, por mais que seja boa, apanhou do Brasil a vida toda. E a gente está aí sem saber o que vai acontecer, entendeu? É uma coisa que se reflete no futebol hoje. E que ninguém para pensar, mas vem da base, entendeu? A gente não dá esse cuidado todo com o futebol coletivo, com a parte defensiva, com o entendimento tático, com o posicionamento. É só drible, manda para fora e vamos vender. Então, isso é muito importante, entendeu? Esse trabalho de análise e esse trabalho com o jogador contínuo é de extrema importância. E o segundo é formar treinadores mais bem preparados. Dar continuidade de trabalho, né? Porque no Brasil a gente tem treinadores que jogam, que dão só 3 partidas no time. E às vezes ele ganha as 3 partidas e é demitido porque pegou a mulher do presidente, igual aconteceu com o Cuiabá. Que isso, mano? Faz um corte aí, ô secretário. Isso aí que ele falou aí, não sei não, mano. Tem criança assistindo aí, Narciso. Pegou o quê, mano? Pegou como assim? Tipo, conversou, bateu um papo, sim. Falou, tá. Exato, foi por aí. Assim que começou. Aí, então, assim, esse é o problema do treinador brasileiro, e eles são conformados com isso. Eles chegam, trabalham um mês, ganham o dinheirinho deles e vão embora. Isso não existe, cara, não existe. Atrapalha como estrutura, como empresa do time, e a vida do jogador ali, cara, atrapalha tudo. Então, esse investimento ali também tem que ser feito. Eu vou pegar a deixa do Narciso aqui para falar uma coisa que ele falou de treinador. Já é um tema para uns próximos podcast nossos para falar sobre treinador. Porque, assim, é um assunto... Depois você escreve aí no comentário, comenta nas mídias sociais, no YouTube aí pra gente, no nosso canal. Se é um tema que vocês querem, mas pelo que eu vejo no meu dia a dia, a questão de treinador é um tema muito importante. Você falou sobre treinador que fica 2, 3 jogos, não tem continuidade, mas vou jogar uma coisa para você aqui, Narciso. O que eu vejo hoje é que alguns treinadores da base, vamos lá, da base, ele não tem, eu não sei se não tem tempo, se não tem visão, se não tem estudo e preparo, ou se não tem vontade eu não estou passando a mão no atleta, ai, coitadinho, não estou passando a mão. Mas eu entendo que, hoje eu acredito que o treinador, hoje, no Brasil, que ele consegue individualizar cada atleta, taticamente, mentalmente, é onde ele tira mais resultado. Então, existe, evidente, dentro da inteligência emocional, a parte de adaptabilidade e flexibilidade. Então, é evidente, se você parar para pensar, é muito mais fácil os atletas se adaptarem ao treinador do que o treinador se adaptar a cada um atleta. Só que, quem joga? Então, assim, é um assunto meio conflituoso. A gente vai ter bastante tempo para conversar sobre isso, mas é um ponto muito relevante, entendeu? Muito, muito importante, porque é uma via de mão dupla, né? Sim. Um depende do outro. Sim. Então, a gente vai ter o resultado conforme eles... Pode ser um novo tema, né? Exato. Quem sabe, né? Pronto. Pode ser um novo tema. Continuando... Agora, já que tu já começou a falar... Eu não tô afim de falar, não. Eu tô cansado aqui já de falar. Do ponto de vista mental, como é que o jogador pode... o que ele pode fazer para desenvolver essa inteligência tática? O que você sugeriria para um atleta teu? O que tu falaria para ele? Eu não posso falar muito. Porque não, lógico que não. Por quê? Vai acabar o tempo da câmera? Não, porque se eu falar muito aí, ninguém me contrata, mano. Porque se eu falar, ninguém me contrata. Eu tenho que dar amostra grátis. Toma assim, ó, amostra grátis. Você toma aqui, ó, abre a boquinha pro tio, dá uma amostra grátis. Eu tenho que dar amostra grátis, porque se eu falar... essa questão do ponto de vista mental da inteligência tática, eu posso falar uma coisa que eu gosto muito de falar para meus atletas. Já sei, uma maneira que eu fale porque eu não venda todo o meu trabalho. Porque também não é sacanagem, eu tenho um cachorro para sustentar, como eu falei para vocês anteriormente, né, mano? E a minha secretária tem 2 filhos, lembrando disso, eu gosto sempre de jogar na cara dela, isso aí. Minha secretária dá 2 filhos para morar aqui dentro de casa. Então, o que eu posso falar para vocês é de um vídeo, para vocês assistirem do Messi. Não sei se tu conhece um menino chamado Messi, tá começando agora? Não, esse não... falam que é pro Messi, não sei se vai dar certo no futebol. Diz que o Messi, tem um vídeo no Messi circulando já antigo, eu mostrei já para meus atletas, que nos primeiros minutos de jogo o Messi, ele quase não toca na bola. Então ele não prende a bola, ele toca, sai, e ele parece uma câmera 360 graus, assim, ó, ele fica olhando o teu time e teu time adversário. Exato. Por quê? Ele fica primeiro
coletando informações. Eu não vou ficar falando muito porque existe um método que não fui eu que criei, evidente, esse método. Existe um método... Mas você aplica. Lógico. Exato. É lógico. Mas não vou falar, porque senão ninguém me contrata, mano. E tu também não fala, tu sabe, então ninguém te contrata também, que o Narciso também usa isso. Não fala também não, senão tá lascado, né, mano? Tá certo. Porque aí tu tá, né? Exato, né? Aí, aí é demais também, né? Aí não tem como. Então, eu acredito que o que eu posso falar da parte mental, comportamental, que o atleta precisa melhorar, além do que a gente já conversou anteriormente, para não ser muito repetitivo, eu dando um pouco, completando o que eu havia falado anteriormente, é essa parte do Messi. Eu acho que é uma grande referência. Então, a melhor maneira, é evidente, existe... eu vou fazer meu comercial, posso? Vá. Vou até aumentar o... vou até mudar a postura. Seria... o assistente, é uma assistente de câmera aí atrás. Perguntar um negócio, eu tô com postura legal pra falar? Deixa eu tirar o óculos pra ver se eu fico menos feio. Então, eu... Fazer postura de cara, tipo de coach mesmo, aqueles famosão, tá ligado? Vai, corte. Tem como colocar na edição aquelas musiquinhas bonitinhas ali? Então, ela falou que vai colocar. Então, se você está agora vendo a minha voz de locutor de FM de madrugada, veja bem, eu criei uma metodologia chamada ADA, antes, durante e após. Essa metodologia ela é muito importante para essa parte tática, também de inteligência tática que o Narciso falou. Pode tirar a música aí, tá? Que não tem mais graça. Deixa eu falar uma coisa. Narciso, é isso. Antes, durante e após. Se eu for responder isso de uma maneira que eu não perca cliente, a única que gostou do cliente também. Então a tua resposta quer saber? Quer saber? Contrata nós. Chama, Como diz, né? chama. Não, mas o antes, durante e após é isso. Eu acho que o atleta ele precisa se preparar antes em todos os aspectos. E como eu falei, ele tem um cérebro só, ele tem que se preparar em tudo. Então, celular, lá, e outras coisas. Durante, aí deu o exemplo do Messi. E após, que é independente da sua atuação tática ser boa, você precisa dar continuidade a essa atuação tática por parte do seguinte. Se for ruim, você precisa identificar o porquê foi ruim e dar continuidade. E também, se for boa, você tem que identificar o porquê foi boa. Também tem toda essa parte também, tá? Então, diante disso, Narciso, o que você acha? Você acha que hoje nosso país, nosso país agora eu fiquei confuso. Nosso país é Espanha ou Brasil? Não, Brasil. Ah, então tá bom. Nós moramos aqui já quase. A gente mora aqui, mas assim, Brasil, eu amo meu país. Eu vou fazer... Mas isso sou muito falso, pessoal. Por favor, ô moça Acho que eu fiquei até vermelho. Ô moça da mídia, dá um corte depois nesse negócio aí que foi muito falso, o pessoal não vai passar credibilidade. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês, mas eu vou fazer pro Narciso e pra eles, tá, Narciso? Vou te pegar de calça curta aí. Bora. Vocês acham que o Brasil hoje tá formando jogador taticamente inteligente? Então, Mas depois... não era pra fazer essa pergunta pra você, né? Não, Não então, tava no script, né? depois... Pra fazer Mas essa é a pergunta central, Toma. na verdade. Toma! Ela... Receba! Depois de tudo que a gente falou, né, eu acredito que essa pergunta fica para, se você quiser responder aí embaixo, você diz aí a sua opinião. Com base em tudo que a gente falou, a gente começou com essa pergunta, destrinchou tudo, como funciona na Europa, como funciona em outros países, como funciona no Brasil, a importância de alguns trabalhos extra-campo, da dedicação do atleta, e aí a gente queria saber se você concorda, se você discorda, e o que você acha. Bota aí embaixo, e é isso. Não discorda não, porque se você discordar, às vezes a gente não souber responder, a gente vai ficar mal no negócio, né? Então não discorda não, concorda com a gente, ajuda aí. Mas assim, eu acredito que no geral ficou claro que o Brasil ainda tem algumas coisas a melhorar na formação de atleta, né? E eu acredito que você, atleta que está na base, deve estar concordando. Mas também a gente tem um potencial enorme, tanto pela qualidade de jogadores e pela quantidade e pela qualidade de jogadores. Então, é isso que é a minha mensagem final que eu queria deixar. E... Quer falar alguma coisa? Não, eu tô cansado, mas vamos falar. Bom, legal, Narciso, e com certeza, para você que viu o nosso podcast hoje, que ouviu, é importante, como o Narciso falou, saber o que vocês acham. Então, mande comentários, mande perguntas. E queria agradecer, mais uma vez, vocês de estarem aqui até o final, de aguentar a gente falar aí e prestigiar, compartilha, como que é? Peraí, rapidinho. Que eu sou velho, pessoal, sou novo nesse negócio aqui.
compartilha, comenta, Dá like e dá se like, inscreve. E se inscreve e ativa o sininho. Ah, Toma, moleque! Eu sou velho, mas sou limpinho. Não era pra falar isso, namora. Moça, corta depois. Bom, e não esquece também Do quê? de seguir a gente no Instagram. Não sei se a pessoa tá vendo o corte, É, mas sim. segue nós. E quiser fazer Pix também pode, não tem problema. Assim, é de graça, não tem. Se tu tiver sobrando, não tem problema não, tá bom? Bom, é isso, gente. Um abraço. E se vocês precisarem de acompanhamento ou análise, também pode contar com a gente. Deus abençoe vocês, obrigado, até a próxima. Valeu! Por que eu fiz a mãozinha assim com três? Ó? É o Espírito Santo. Deus. Se você tá vendo isso, é porque ela não cortou. E se ela não cortou, ela tá lascada, que eu vou demitir ela. Ai, que dor nas costas. Olha, e se, pô, deixa isso também, que teu marido falando dor nas costas aí, mano. É. Ah, se lascar. Tá bom, né? Quanto tempo deu?